Olá pessoal, É, estou aqui de novo mais uma vez fazendo uma análise do mini-índice com base na estratégia de price action. Eu vou fazer uma revisão do dia da sexta-feira, dia 9. Faz tempo que eu não tenho gravado porque deu problema aí no meu Camtasia. Eu não consegui mais gravar porque expirou a sessão. Eu acabei ficando sem gravar por conta disso. Não tive paciência aí de baixar outro programa ou fazer uns gatos aí para poder funcionar o programa. Mas enfim, agora eu consegui fazer funcionar e estamos de volta. A princípio, né, nessa sexta-feira, eu tomei uns prejuízos, né? Eu estava indo bem. O mercado ele abriu com um gap de alta, né? Se você reparar, a gente estava numa tendência aqui bem clara, fazendo onda 1, 2, 3, talvez aí 5 ondas pelo menos. Isso aqui pode ser uma onda só, mas temos 3 ondas dentro de uma só. E ele abriu com um candle de tendência que poderia até então ser uma continuidade dessa tendência. Mas adivinha, ele abriu muito alto e perto de uma resistência anterior. Isso pode ser, como que vocês verem no vídeo anterior, toda barra grande que eu falei, ela pode ser uma barra, ela significa alguma coisa. Ele é um gap ou um clímax ou um breakout, né? Um breakout seria romper alguma coisa. E nesse caso eu vejo ela como um clímax, porque a resistência ela funciona como se fosse um imã. Ela puxa a barra, então ela é grande porque ela está sendo atraída pela resistência. E comprar a máxima desse cara aqui seria correr um risco, né? Porque ela é muito grande, ela pode ser que perca tudo de novo. E talvez a gente possa comprar aí um pullback para média móvel, porque a tendência é de alta. Ela vai, se você reparar, temos que ter uma continuidade dessa perna aqui para cima. Existe duas formas de correção: correção temporal ou correção com micro tendências de baixo. No caso, se a gente tivesse uma correção dessa perna, a gente deveria ter duas pernas de baixo. Como a gente teve mais ou menos duas pernas de baixo, porém ela corrigiu de forma lateral. Isso chama correção temporal, né? Os preços oscilam entre duas linhas com o tempo para corrigir essa perna grande. Afinal, tempo é dinheiro, então a correção com o tempo é válida. Como a gente estava numa TR, uma consolidação, é um pouco perigoso também comprar rompimentos. As TRs normalmente elas se rompem primeiro testando um fundo e depois ela rompe para cima. Nesse caso ela simplesmente não testou um fundo, não tentou romper para baixo e simplesmente teve já uma força para cima, com uma grande possibilidade de falha. Falhou, né? Eu não vou ficar passando candle a candle porque eu não quero falar sobre o dia em si. Aqui não foi um rompimento, né? Na verdade foi um teste de fundo. Esse pullback aqui é válido, eu não comprei nenhum desse pullback, mas toda essa etapa aqui é válido. No caso aqui não rompeu a máxima, né? Foi um pullback para a média móvel, não testou a média móvel? Não testou, não há problema, tem que testar, porque se for testar você está operando indicador, a gente está operando preço. A gente houve um teste, não perdeu nem
a máxima, aliás a mínima aqui, né? Continua nessa tendência de alta. O mercado fez um pullback, ele fez um candle de dois candles não muito grandes, né, de queda, e já um candle branco de alta. Poderia entrar aqui se você for mais arrojado, eu prefiro, no caso quando está muito perto da resistência, talvez ainda não há nada definido, esperar o leg pullback. No caso, se quiser arriscar, não há problema também comprar na máxima, porém não foi para a máxima, ele caiu, fez duas pernas. Eu não considero essas pernas grandes, continua sendo fraco. Se você quiser comparar o volume, mas como eu não gosto de olhar o volume, principalmente no início do dia, a gente tem volume baixo, então vai ser sempre baixo, não dá para comparar. Então eu olho só o candle, nem olho o volume. Mas aí a gente tem aqui também um double bottom. Poderia comprar na máxima, mas não foi. E aí fez uma tentativa de micro double top. Micro double top, tem gente que vendeu aqui na mínima desse cara aqui para buscar na média móvel. Eu venderia? Não venderia, porque ainda está uma correção que para mim é fraca. Quem quis vender lá, quem estava apostando na baixa, queria esperar pelo menos uma perna, uma falha desse cara inteiro e continuar aqui. Se você vendeu a mínima desse cara que eu não venderia, você deveria ser estopado aqui em cima, porque você viu que é um candle de tendência contra a sua posição, você joga abaixo o stop e levaria um pouco de prejuízo. Mas como a tendência de alta, vamos procurar só comprar. Então a primeira compra que a gente fazia, a gente ia enganar esse falso topo duplo, esse micro double top. Fez uma área, na verdade, deixa eu só colocar uma linha. Você entendeu onde está o topo? Aqui está o topo duplo. Quem vendeu esse cara esperando o topo duplo, pelo menos para teste de média móvel, vê um candle contra a posição dele, e isso chama-se trap, que é a armadilha, a armadilha dos vendidos, dos bear. Então entrar numa armadilha dos bears é uma boa entrada. Então a gente entraria aqui, na máxima desse cara aqui, esperando aí, talvez a gente colocando um stop aqui embaixo, pelo menos duas vezes o risco, já sairia aí próximo para um scalp aqui perto. Já que rompeu dessa forma, força, eu daria continuidade, tá? Eu deixaria um pouco de mais contratos para deixar ver o que acontece. Porém, o mercado mal rompeu a linha de tendência. Vamos ver o que ele faz aqui. Tem essa linha. Observando essa pequena tendência aqui, a gente teve um rompimento, depois um follow through, né, que a gente chama, que confirma esse rompimento, continua forte, e depois uma falha muito grande. Se você olhar essa falha, eu vou até colocar aqui. Se você colocar essa falha, ela está exatamente no topo anterior, ou seja, para romper esse cara, ele precisa corrigir, ele precisa fazer uma correção. Aqui ele vai ter que corrigir para subir. A questão é, assim que ele corrigiu, ele fez para a gente aqui uma força
uma força vendedora muito forte, que é um candle, isso aqui é quase uma estrela cadente, ou um martelo invertido, e 2 candles de venda e um teste. Aqui seria um setup, não de venda, mas de compra na máxima desse candle. Também seria um setup de venda para quem quer a falha desse cara aqui, para pelo menos testar o nosso suporte. Onde está o nosso suporte? Aqui no nosso topo anterior. Esse topo anterior também é um topo aqui, e, se não me engano, tem um pequeno topo aqui, mas não deixa de ser uma resistência só com base nesse aqui, pode crer. Ele é esse topo aqui anterior, então ele é uma resistência. Então quando a gente tem rompeu esse cara, depois houve um teste, e se ele não continua, ele pode simplesmente fazer esse novo teste e testar a média móvel. Aqui não seria ainda bom vender, mas pelo menos realizar o seu lucro, se você segurou consumindo, né? Na mínima desse cara aqui. Não é bom vender na tendência de alta. O que aconteceu? Ele foi lá, muita gente fez isso, né? Fez um scalp, vendeu aqui, testou a média móvel, subiu. A meu ver, essa reversão na média móvel também era de novo um setup no rompimento da máxima desse cara, porque ele deve continuar e romper esse topo aqui. Só que aconteceu, os traders venderam, ele nem rompeu a máxima, nem fez uma reversão. Tentativa seria um high 1 aqui, não executou, e aqui um high 2, uma nova tentativa de fazer de subir, e não deu certo. Então eu vejo aí como o único trade mais garantido do dia. O menos garantido seria operar contra a tendência, esperando sei lá, um teste da LTA, um teste da média móvel como objetivo parcial. Ele rompeu a nossa LTA e deu continuidade para queda. Aqui o mercado ele reverteu, ele tentou romper essa mínima, ele reverteu. O que acontece? Esse tipo de reversão pode ser um sinal de compra para quem quer simular que isso é uma TR, né? Poderia comprar na máxima, só que a força de venda ainda está muito forte, e também ele é muito arriscado você fazer uma compra perto da média móvel. Por quê? Há sempre vendedores ou compradores na média móvel. Quando há de cima para baixo, ele encosta na média móvel, ali sempre ocorre um repique, é normal. No caso aqui, a gente fazer uma compra, o risco que a gente corre é muito grande na compra da máxima desse cara, devido ao objetivo da média móvel, muito próximo. Se ocorresse uma queda maior e não fosse tão forte a queda, houvesse vários pullbacks ou doji dentro dessa perna de baixo, uma compra num candle de reversão como esse, com uma distância um pouco longa da média móvel, poderia ser um bom setup, porque até então a gente não está mais numa tendência de alta, a gente está aqui numa possível consolidação, porque o mercado subiu, depois caiu. O mercado subiu e caiu, ele reverteu, fez double top, topo duplo aqui e caiu. Provavelmente faz um fundo duplo e sobe, fica oscilando entre duas linhas, então é típico da TR. Então ele caiu, e assim que ele cai, isso aqui já é um setup para quem quer operar vendido. Por quê? Houve um rompimento da média da LTA,
seja, tendência de queda. Pode ser que não está mais aliás, tendência de alta. Falhou, né? A tendência de alta, rompeu. Houve um teste de um extremo, no caso, pode ser tanto um teste da LTA anterior e um candle de reversão. Aqui, a partir desse ponto, também é um trap de quem está operando comprado. Da mesma forma que aqui é um setup para quem vendeu esse candle aqui é um setup para venda para quem comprou esse candle aqui. Então a gente sempre observa o que é mais provável conforme os candles que estão no lado esquerdo. Aqui a gente percebe que é uma provável compra, que a gente percebe que é mais provável a venda, devido ao método de LTA e várias sequências de candles de baixa. Então a mínima desse candle já é um setup para venda. Teste de média móvel, no caso a gente entraria nesse candle aqui, stop logo em cima. Para quem opera, a gente está numa tendência de alta e a gente está operando vendido. Para quem opera tendência de alta, a gente tem que pelo menos ganhar 2 vezes o risco, que é mais ou menos o nosso objetivo. Seria próximo aqui, mais ou menos aqui, ou do risco atual se a gente abaixar no nosso stop. Então muita gente realmente fez isso, tá? O nosso risco é isso aqui, e muita gente simplesmente recompra 2 vezes o tamanho desse cara aqui. Que dá exatamente a muitos compradores nessa região, simplesmente porque os traders fazem scalp para essa área e recompra o seu lucro. Então a gente pode lucrar, fazer uma compra parcial já nesse candle aqui, ou até uma saída completa, visto que a gente não sabe para onde vai mais esse mercado. Toda consolidação pequena, fina, dessa forma, ela serve como também um imã. Então quando tem uma consolidação forte, ela atrai o preço. Se ele subir, ele normalmente volta para essa região que consolidou. O mercado continua caindo, depois fez aqui um candle de reversão. Aqui você tem outra forma de operar. Você pode até não comprar isso aqui e esperar uma outra entrada, porque a gente está perto ainda da média móvel. Se você for comprar, você tem que colocar um stop um pouco mais curto, né? Talvez olhar aí no 1 minuto, porque nosso objetivo é curto, né? Nosso objetivo é até aqui na média móvel. Então não podemos colocar um stop aqui para pôr um risco mais, e ainda mais contra a tendência. Mas também seria um setup que ele pode muito bem romper a máxima esquenta e continuar. Se você quiser arriscar, poderia ser um setup de compra na máxima desse candle, que é o que aconteceu aqui. Se você comprou lá na máxima desse candle, o mercado simplesmente subiu lá, uma realização parcial já na média móvel que eu faria. Como a gente pode colocar o dobro do risco, pode ser se você coloca aqui o risco, não foi exatamente com o dobro do risco, mas pode ser o dobro do seu risco atual. Se você subir o stop aqui, você sai com o dobro lá em cima.
você pode, como não bateu o nosso alvo aqui, a gente vai sair talvez no primeiro sinal de reversão forte, que pode ser até nesse candle aqui, na mínima dele ou na mínima desse candle. No caso aqui, não bateu o nosso objetivo. Poderia ser aqui nesse topo, mas nem chegou nesse topo. Se você perceber que esse topo é forte, pode até colocar um stop já aqui. Ao mesmo tempo, esse candle aqui já é uma entrada, não esse, né? Você fazer uma entrada no rompimento do próximo. Ele exatamente inverteu para alta e caiu. Se você tivesse feito uma venda aqui, você ia ser enganado por um pouco tempo. Você jogaria o seu stop aqui em cima, por causa que ele perdeu a mínima. Se você conseguiu entrar na mínima desse cara, você perdeu por um pouco tempo. Abaixava o stop porque ele pode dar continuidade essa perna para cima. Seria um setup de compra, um high 1, mas ele caiu. A partir do momento que ele caiu, você também novamente joga aí o dobro do seu risco atual, que dá mais ou menos aqui embaixo de novo, ou do tamanho desse candle aqui, né? Alto, que eu costumo fazer isso aqui, descer ele para baixo, mais ou menos aqui, já seria uma realização. Todos esses trades que eu estou mostrando aqui, eu não peguei nenhum deles. Eu simplesmente assisti, bananei, não quis fazer nada. Aqui um setup de compra, porém eu não compraria por estar perto da média móvel, muito perto da média móvel. Nesse candle, desculpa, eu fiz um trade sim. Aqui eu fiz um trade, só que assim que fez esse candle de um dojo, eu coloquei um stop bem onde eu entrei, fui estopado aqui e continuou caindo. Aqui é uma reversão em cima da média móvel. O que a gente pode pensar? O mercado está fazendo aqui uma consolidação, né? Pois nessa região está revertendo toda a perna, ou o mercado vai simplesmente dar uma continuidade para essa perna aqui para baixo. Para ele dar essa continuidade para baixo, ele tem que seguir um canal, porque isso aqui é uma TR, é uma consolidação e é um canal talvez de baixo. Então a gente tem várias alternativas. Uma, pensar que isso aqui é um canal dessa forma aqui, né? Copiei o topo, ou o canal a partir do nosso fundo anterior ligando aqui, que pode ser coincidência, coincidiu aqui mais ou menos, não dá ainda. Então pode ser que você venda para testar esse cara aqui embaixo. Não venderia, mas não deixa de ser uma venda. Realmente ele foi lá, testou e subiu. Por que eu não venderia? Porque o risco é muito baixo, né? O objetivo é muito curto, nosso risco é muito alto. Então deu aí 120, não 120, deu aí 100 pontos de lucro, mas o tamanho do candle eu acho que não valeria a pena arriscar. Não tem risco ganho legal. O mercado então começou a dançar entre reversões e não reversões. A qualquer momento ele pode simplesmente reverter. Ele fez um push, 2 push, 3 push. Então temos aqui um setup para compra. Qual?
aqui na máxima desse candle aqui, que eu acho que foi aí que eu fui visualizado. Temos um setup para compra na máxima desse cara aqui, porém esse quantidade de overlap acabou formando uma congestão e eu perdi e fui estopado. Então, se eu fui estopado, vou pegar aqui teria comprado aqui na máxima desse cara, depende, eu não sei se tá entendendo se isso aqui foi por último ou por baixo, não sei se ele testou lá no final, porém seria um setup, também fez um fundo duplo aqui, que seria um setup para compra. Nesse caso, quando fez um candle dessa cor, pode ser um setup para venda, mas o risco é baixo. Não esqueci de falar. Se houve uma tentativa, a segunda falhou, há também uma possibilidade nova de compra, que seria nesse candle aqui, a marca desse candle, objetivo parcial na média móvel. No caso, 2 vezes o seu risco. A gente tomou um stop, mas não é porque a gente tomou um stop que a gente não deixa de entrar. A gente sai com 2 vezes o risco aqui e deixa continuar, porque pode reverter. Esse aqui eu já estava no padrão chamado padrão red. Não é porque a gente foi estopado que a gente não vai entrar. Teve 1, 2, 3 puxadas. É porque foi estopado que a gente não vai entrar no próximo. A gente tem que ter essa firmeza. Eu não entrei, mas tem que entrar e confiar no setup. Aqui então a gente teve uma reversão da média móvel. A força de compra aqui continua forte, mesmo essa reversão na média móvel. Eu não venderia ali. Talvez eu venderia se fosse fazer uma realização da parte de swing na mínima desse caso, mas eu não faria uma venda aqui. A gente está com 3 candles fortes de alta e um gap entre esses candles. A máxima desse candle aqui está muito abaixo da mínima desse candle aqui. Existe um gap entre o candle anterior e o candle posterior a esse candle aqui. Deixa eu ver se a gente precisa, para a gente ver a reversão, a gente precisa romper a nossa a nossa amiga LTB ali, tendência de baixo. Então não venderia a mínima, agora realmente reverteu para baixo, uma força muito grande. Se você não saiu, se você comprou na máxima aqui e não saiu aqui, deveria sair já na mínima. A força está grande para continuar essa perna de baixo. Aqui também seria um setup de compra, porém por esse candle está muito forte, não seria uma entrada um pouco arriscada o mercado continuar essa pernada aqui para cima, certo? Porém, por ter abrido um doji, você pode muito bem desistir e já sair no 0 a 0 colocando no stop ou com pouco prejuízo. A partir que esse doji, você espera aí, como esse candle está forte, você não esperava um doji, você esperava um candle grande e continuar a pernada de alta.
se ele fez essa primeira perna aqui, sair já essa primeira perna. Então, se a gente faz uma compra na máxima daquele candle esperando uma alta, a gente já sair aí com um stop aí no 0 a 0 ou um baixo prejuízo. Com certeza rompeu já a nossa LT, a tendência de baixa, também é o nosso canal, né? Ao mesmo tempo, o canal de baixo que foi rompido. Para ele subir, ele tem que fazer um fundo com esse fundo aqui e fazer um double bottom para subir e fazer a reversão da tendência ou do rompimento desse canal. É normal todo rompimento, no caso aqui no canal de baixo, quando rompe, ter pelo menos uma alta do tamanho do canal para cima, sei lá, buscar esse objetivo aqui. Porém não rompeu, ele está caminhando perto do nosso canal. Aí o que acontece? Aparece uma nova tentativa de alta, de subir esse cara aqui. Então a gente tem essa perna aqui, aqui não subiu, falhou. Aqui a gente entrou, tomou stop. E aqui novamente uma nova tentativa dessa continuidade de alta. Aí você fala, mas está próximo da medium móvel. Beleza, está perto da medium móvel, só que é diferente. Aqui é uma situação que a gente aposta reversão, e aqui é uma situação que a gente aposta continuação dessa perna anterior, que é mais ou menos para lá. Aqui também pode ser aqui continuidade, um rompimento do nosso canal, que é o objetivo, aqui para cima, e também uma continuidade dessa perna aqui para cima. Então, compra na máxima desse candle já seria também novamente um novo setup de compra e esperar para ver os próximos candles. Ele simplesmente passou e abriu um candle pequeno de reversão. Por enquanto, não vejo esse candle ali a gente fala uma compra. Nosso stop continua aqui embaixo, a gente espera para ver o que acontece. Se você ficou com medo desse candle, eu não colocaria um stop embaixo porque eu achei ele muito pequeno e não assustava. Eu esperaria um novo candle, se fosse um outro candle de baixo, eu colocaria o stop abaixo dele. Então eu deixaria meu stop aqui no fundo e esperaria para ver. Já faria aqui, a gente fez uma compra nele, abriu um candle de alta, o nosso volume ele começa a aumentar, ou seja, pode ser no início de uma tendência ou o mercado vai reverter aqui em cima. Então é bom a gente deixar uma realização parcial aqui e esperar para ver o que acontece, porque se ocorrer uma reversão, pode ser que comece uma nova tendência. No caso ali, já bateu no nosso primeiro objetivo, mas nós a gente tem que, quando está trabalhando em reversão, pelo menos trabalhar com saída parcial no dobro do nosso risco. Aqui. Não trabalhar, ele está visitando atual e saída parcial já aqui, que é o que aconteceu. A gente fez uma compra pensando nisso, uma possível reversão de tendência. A gente faz a primeira saída aqui, o mercado falhou exatamente porque muita gente saiu. Quem faz swing continua com o stop, eu colocaria o stop abaixo desse cara aqui embaixo. A gente espera para ver o que vai acontecer. O mercado, ele fez uma belíssima tendência alta e aqui ele falhou.
por ter falhado esse cara aqui fez aqui um nosso double, uma reversão na média móvel, que também seria um setup de compra na máxima desse cara aqui, porque a gente tem uma perna de alta, outra perna de alta, um pullback para a média móvel, assim como eu fiz um pullback aqui, eu falei que se comprasse na máxima que ia continuar alta, lembra? Igualzinho, mesmo setup, só que aconteceu que ele não rompeu a máxima ali, então ele fez aqui um pullback na média móvel e poderia continuar a perna de alta, só que aconteceu, ele não rompeu a máxima e caiu. O mesmo acontece aqui, eu posso fazer uma compra na máxima desse cara aqui e ver o que acontece, pode fazer um teste com objetivo aqui nessa próxima resistência, pelo menos para scalp, para mim já é um bom trade. Aqui ele continuou não rompendo, ele não rompeu a nossa média móvel, mas fez um doji muito bom, é um inside bar são setups, excelentes setups para entrada, né? Então uma compra no rompimento desse doji já dá para mim um risco, a gente coloca um stop aqui embaixo, com um objetivo curto aí, já do tamanho do nosso risco. Já fez para a gente o nosso candle. A gente continua com a nossa posição de swing, abaixo do nosso stop de swing frente. Quem comprou, pensando no swing aqui, a gente fez uma entrada de scalp, outro swing, saiu com a scalp aqui, abaixa o stop para baixo aqui, faz uma nova compra de scalp com uma venda já do tamanho do nosso risco. A gente sai aqui, bateu do tamanho do nosso risco ali em cima, sai com o scalp aqui, continua com o nosso swing, rompeu. Quem compra rompimento já poderia entrar comprar para rompimento, eu não gosto, pelo menos eu achei já tem várias pernas de alta, pode ser que falhe esse topo, a gente não sabe. Houve um teste e boom, assim que fez esse forte rompimento, pode ser ainda um setup de compra com baixa posição aqui, e pode ser que faça um pullback e a gente entra na venda. No meu trade oficial eu fiz uma compra aqui e deixei rolar. Porque eu fiz um measure move com base onde começou o movimento. O movimento começou aqui e aqui fez um gap. Aliás, fez um último gap que a gente tem aqui. Então é assim, como é que faz a contagem do measure move? Assim que apareceu esse candle alto aqui, eu já estava comprado aqui, fiz o scalp e deixei uma posição de swing. Esse gap a gente tem, a máxima desse candle aqui está menor que a mínima desse candle aqui em cima, então tem um gap. E o gap, ele serve como measure move. Porém, esse não é o último gap, houve outro gap aqui em cima. A mínima desse candle aqui está maior que a máxima desse candle aqui, ou seja, tem um espaço entre eles. Então a gente usa na metade desse gap como measure move. Onde que começou o movimento? Aqui embaixo. Então aqui, desse ponto até esse último gap, a gente tem um measure move, que a gente pode traçar isso como objetivo no nosso trade, entendeu? Que se vocês repararem, dá exatamente onde o candle grande testou. E isso eu fiz uma venda realizando meu swing. Meu swing começou aqui, eu falei, eu acho que não vai subir mais, acho que vai pelo menos corrigir. Eu realizei meu swing aqui. Ele realmente não, ele passou no nosso measure move e ele abriu já um sinal de correção, mas não é aí uma correção em si. O que eu gosto de fazer, quando aparece esses candles assim, a tendência está forte ainda, eu gosto de colocar um stop de entrada na máxima do candle verde, do candle de queda. Por quê? Muita gente está vendendo aqui esperando um teste média móvel, só que olha a força de compra. Eu vejo uma força dessa de compra, eu penso só em comprar, eu não penso em vender. Então muita gente
Tem muita gente que compra esses candles aqui esperando uma alta. Eu gosto de comprar na massa esperando que aqueles caras sejam estopados e eu lucro aí do tamanho do meu risco. O que aconteceu? Exatamente, eu lucrei e fiz uma compra na máxima desse candle aqui, joguei o meu stop ali em cima, fiz mais uma entrada de scalp. Se eu não me engano, fiz. Se eu comprei aqui, deixa eu ver o tamanho do meu risco pra gente ver se a gente lucrou ou não. Já deu. Já deu. Então outra setup para scalp. Ganhando nos stop dos vendidos, né, dos ursos. Aqui fez um fundo duplo, um topo duplo. Ainda eu acho força de compra muito alta. Eu prefiro esperar uma correção para a gente entrar. Ele fez uma correção e deu um setup para compra na máxima desse candle aqui. Então já é novamente uma nova entrada para scalp, pelo menos para testar um novo topo aqui. E é para swing, né? Então a gente pode fazer duas entradas, uma de scalp e uma de swing na máxima desse cara. Vamos ver o que vai acontecer. Houve um rompimento da máxima, houve um doji, o stop continua lá. E um rompimento já pode até sair no fechamento desse candle. Fomos violinados. Violinados não estopados. Nossa estratégia, tentando aí uma nova pernada. Acho que foi aí que eu comecei a perder dinheiro. Não, teve um stop, outro stop. Um stop poderia ser no 0 a 0, eu não tomei. Tomei o stop, não fez a entrada, poderia recuperar meu stop. Comecei já a perder bastante dinheiro. Tomei essas entradas, eu não peguei, então eu iniciei com stop. Aqui eu tomei 0 a 0, não lucrei. Tomei 0 a 0 aqui, tomei um stop aqui, não fiz essa entrada. Tomei um stop aqui, não saí no 0 a 0, eu deixei no stop aqui embaixo, perdi. Fiz essa entrada aqui, lucrei um pouco. Fiz essa entrada aqui, lucrei mais um pouco. E fiz essa entrada aqui, lucrei mais um pouco. Aí eu comecei a tomar outro stop, contei, já estava quase 50% do stop. Aqui novamente seria uma nova entrada, não lembro se eu entrei. Pelo menos eu acho que eu entrei, não fiz scalp. Deixa eu ver se a gente consegue entrar. Uma entrada que foi aqui no doji. Saída pelo menos 2 vezes o risco, ou uma vez o risco, no caso mais ou menos uma saída parcial aqui. Seria bom swingar, né? Porque a tendência é de alta. O mercado foi, subiu o nosso, subiu até aqui, ficou muito fraco. Eu acho que eu tomei stop até o final. Seria bom assim, o mercado, quando ele vai subir, se você reparar, por exemplo, nessa entrada aqui, ele sobe com os candles a seu favor, ele dá continuidade à sua tendência. Quando você vai comprar o pullback. Nesse momento aqui, eu fiz uma compra. Vou até mostrar o que eu fiz. Fiz uma compra aqui. Eu fui estopar exatamente nesse candle aqui. Só que é o seguinte. Compra stop. À medida que o mercado não faz
1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 candles para você sair no 0 a 0, para você ver que não há uma continuidade da tendência. Você sai, simplesmente sai aí no 0 a 0 ou com baixo lucro, porque você percebe que o mercado não está indo em sua direção. E pode ser que está consolidando entre duas linhas aqui, consolidação. Então, numa consolidação, você só vai comprar e fazer scalp. E a outra coisa é que eu ia ver se dava para sair, não dava, não bateu no nosso objetivo. Então, a gente sai no 0 a 0. No caso, eu não saí no 0 a 0, tomei um outro prejuízo. Faltou disciplina, também comprei aqui e vendi aqui. E assim que vendeu, abriu um candle de reversão acima da média móvel. Então, no caso, seria assim: a gente perdeu, lucrou, 0 a 0, lucrou, perdeu, 0 a 0. E aqui uma outra oportunidade de compra na máxima desse candle. Por eu ter estopado aqui, eu não comprei. Eu mesmo segui a estratégia. Ele não rompeu, mas aqui ele apareceu já no rompimento. Deixa eu entrar uma entrada aqui. Nosso risco está aqui embaixo. Nosso objetivo, pelo menos um teste aqui já seria. A gente entra com swing e também a gente conta as tentativas de reversão. High 1, High 2, High 3 e poderia que ser um High 4. A última tentativa que você tem de reversão. Se não reverter, há uma grande chance de lateralizar ou cair. Então ele subiu, já bateu no nosso objetivo, já saía aqui parcial. Esse candle de reversão, a gente vai esperar ele porque a gente está swing. Falhou, continua sendo uma falha. Não está dando uma continuidade na tendência, mas está fraco, muito fraco. Se você não é isso que a gente espera para continuar essa perna, já andou demais esse pullback, já está quase virando uma TR. O certo seria já fechar a posição de swing em algum desses candles aqui, já que não está dando, não está nem querendo romper, está fazendo um teste da nossa máxima, não está tendo potencial de rompimento. Ele subiu mais um pouco e caiu. A tendência ainda é de alta, se for reparar, olha a média móvel, os preços estão acima da média móvel. À medida que fez outro candle de reversão assim, na média móvel, eu já desistiria da hipótese de subir. Eu esperei uma queda maior para subir. No caso, não sei o que eu fiz mais, mas eu sei que eu fui tomando prejuízo. Já perdeu a noção de alta, agora a gente ficou indefinida, não faz nada, muitos candles overlap, muitos candles fazendo sobreposição entre eles, não há o que fazer aqui. Se ele oscilasse em linhas maiores, dava para a gente comprar e vender durante essas linhas. Quem comprou com um high, uma reversão na média móvel, tem que fazer uma venda logo. No caso que fizeram aqui, quem comprou aqui, vendeu aqui, e quem quando caiu vai ter comprador embaixo, típico de consolidação. Perdeu a mínima, compra. Como está muito curta, muito assim, bem pertinho do outro, você nesse tipo de estratégia, que eu ainda não vou bem, simplesmente coloca uma ordem de venda numa máxima aqui ou aqui, sei lá, uma ordem de compra aqui embaixo e sai vendendo e comprando. Então, por exemplo, o mercado subiu aqui, você vende, o mercado caiu, você recompra. Então, nessa venda aqui, 935,
Você quase ganha aí uns 60, 70 pontos por aí. O mercado ele está numa TR, para ela ser rompida ela tem que ir para um extremo e voltar com um papo. Aí de repente o cara olha aqui, está numa TR e uma consolidação começa. TR, não sei se eu falei, trending range, que é uma tendência lateral, né? Que é uma tendência chamada range em inglês. E olha o volume lá vai romper, mas está dentro de uma TR, é exatamente o que ocorre aí nesse candle aqui. Está numa TR, ele falha, então ele fica oscilando aí entre essas duas linhas, compra, vende. Nesse momento aqui é exatamente a estratégia que eu falei. Depois que eu tomei, deixa eu falar mais um minuto. Eu fiz uma venda. O mercado eu tracei até uma linha de tendência. Deixa eu explicar o que eu fiz pra gente não perder. Tracei essa linha de tendência, houve um rompimento, um teste de extremo e eu fiz uma venda nesse cara aqui, ó. Ou seja, eu vendi o que seria impossível pullback dessa pernada de alta. Ou seja, eu não realizei essa compra, eu fiz uma venda, tomei um prejuízo aqui, aí eu acho que eu fiz essa venda aqui, uma possível venda aqui, mas já era uma TR, eu não desconfiei que seria uma TR, né? Não olhei para a direita e para a esquerda, porque fez um fundo, aliás, um ombro, cabeça, ombro, mas ombro, cabeça, ombro não faz sentido dentro de uma TR. Ombro, cabeça, ombro poderia ser aqui, ombro, cabeça, ombro, poderia já setar pelo menos para uma venda aqui nesse canto, já seria interessante, mas não aqui. A tendência lateral, a tendência é continuar a lateralidade. Então fiz outra carta, não faz parte do meu setup, acabei perdendo dinheiro aí. Mas eu recuperei boa parte do meu dinheiro fazendo a venda na máxima, compra na mínima, venda na máxima, compra na mínima. O mercado fez isso até quase o final do dia, eu teria que fazer isso várias vezes. Então beleza, terminamos aí no dia sexta-feira. Setups claros aí que a gente teve, só foi aí até as 15 horas da tarde. A partir das 15 horas da tarde, meu amigo, esquece. Começou a aparecer sombras aí nos candles, muitos candles do lado do outro. Esquece, isso aí é consolidação. Não é difícil de operar, não dá para você operar com stop na máxima, stop na mínima, um rompimento do candle, não dá, é arriscado demais, somente com ordens limitadas aí, na máxima, na mínima. É difícil também operar isso, tem que ter muita experiência, eu ainda não tenho, como eu já tinha perdido bastante aqui, eu comecei a operar, recuperei boa parte do prejuízo, saí com um prejuízo de 140 pontos, né? Tá, um prejuízo razoável, mas não foi tanto. Não foi tanto porque hoje, aliás ontem, agora já são 12h, apareceu uma boa oportunidade o que eu perdi nessa sexta-feira, né? Que eu não segui uma estratégia, que eu não lucrei nessa sexta-feira, eu resolvi lucrar ontem. Então até esse ponto aqui, deixa eu me aproximar aqui. A gente tem uma continuidade, se você olhar para a esquerda aqui, que tem uma consolidação. Então você não faz nada aqui, não dá para fazer, é uma consolidação, ele vai consolidar. Então ele rompeu para baixo, reverteu. Se você considera isso uma consolidação, compra na máxima desse candle aqui, vai testar a média móvel
é um setup, mas ele não rompeu a máxima, ele caiu. Assim que ele caiu, ele fez candles fortíssimos e ele falhou a consolidação maior que estava tendo aqui no momento. Ele simplesmente tentou romper e falhou. Tentei romper esse candle aqui, esse outro aqui, tá vendo por cima assim, e falhou e deu um setup de compra. Não compraria porque eu ia esperar uma reversão na média móvel vender, mas houve dois candles fortíssimos aí de compra, dois candles fortíssimos, um gap entre eles já deu força de compra monstruosa. E também, se você olhar no candle 15 minutos, aí uma possibilidade essa perna, mais essa perna, uma continuidade aí na nossa terceira perna de alta do gráfico de 15 minutos. A gente saiu de uma tendência de baixo, né? Tendência de baixo, fez aí uma perna, pode fazer aí uma terceira perna de alta. Grande chance disso continuar. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, eu já percebi que há uma grande chance de romper essa consolidação. O volume aumentando, um candle forte aí de alta, fez vários gaps, não para de fazer gap. Quem comprou aqui já fez um gap aqui. Quem comprou esse candle que já esperaria aí uma venda aqui na metade desse candle. Gaps atrás de gaps, um novo gap aqui. Se você comprar lá, tem mais um objetivo, tem mais ou menos aqui em cima onde já bateu, ó. E até que pum, um rompimento. Aí você fala, foi aí que eu fiz a minha entrada de hoje. Opa, comprei no fechamento desse candle, botei o stop aqui embaixo, volume foi baixo, aí você fala, pô, volume, eu olho o volume, cara, pra mim, dependente da situação, pra mim foda-se o volume, né? Candle fechando perto da mínima, rompendo olhando para a esquerda, só tem grande possibilidade de alta, tendência de alta. Não é porque o volume foi pequeno que eu vou desconsiderar, candle grande. E assim que eu comprei esse candle, disparou lá em cima, eu joguei o stop aqui embaixo e vamos embora. Apareceu oportunidade aqui de compra na máxima, comprei, realizei a venda já no scalp. Na verdade nem lembro se eu fiz isso, mas isso aqui é um setup como high 1, já sai como o risco. Novamente outro candle para a gente entrar na máxima, não bateu, mas bateu aqui, uma nova entrada. Pode sair como o candle é pequeno, pode sair com 2 vezes o risco. Vou esperar o próximo candle, no caso bateu um candle muito alto, espera aparecer outro candle, como a gente está fazendo scalp, sai fora, tem que sair rápido, scalp é curto. Eu realizei uma compra que não é aconselhado. Eu comprei no fechamento desse candle devido a grande chance de voltar a subir, mas não precisa fazer isso, tá? No caso, poderia esperar por um candle positivo. Eu comprei porque eu percebi que a tendência estava muito forte. Como eu vejo vários gaps aí, um gap atrás do outro gap, se você reparar, o último gap que teve aqui foi esse cara aqui,
já dá um measure move para cima, ó, grande probabilidade de alta, já tá pronto para subir. Então eu joguei um stop abaixo aqui desse candle, aí aconteceu que subiu, eu joguei um stop ali em cima, ele bateu lá, fiz novamente outra venda aqui, eu não lembro exatamente todas as entradas, mas foi mais ou menos isso. Quase subiu até falar o cheiro. Enquanto isso eu deixei meu scalp rolando. Aqui poderia ser outro sinal de compra. Eu não sei se eu entrei como high 1. Então tá aí. Se fez um high 1, já faz um. Espera o próximo candle. Foi forte, espera um pouco. Foi fraco, já pode sair com o scalp. Sai fora, seu scalp já bateu. Subindo. Um sinal. Ah tá, esqueci de falar. A compra que a gente fez aqui, a gente sobe stop a cada novo fundo. Fez um novo fundo, sobe stop. Fez um novo fundo, sobe stop. Não fez nenhum fundo, não sobe stop. Aí fez, querendo fazer um novo fundo. Caramba. Pode ser a gente também, isso também. Aqui tem uma entrada que eu não fiz, mas a gente pode fazer. Ele tentou romper para baixo. A gente compra ou no fechamento desse candle aqui ou na máxima desse cara aqui, que também é novamente outro setup, é muito bom para fazer quando a tendência está forte. Aqui também outro, tá vendo? Fez um candle contra a tendência, você compra na máxima desse candle. Tudo isso aqui são setups interessantes contra a tendência. Compra na máxima. Eu fiz uma compra no fechamento já. Faz aí tudo scalp dentro do. No caso aqui, ó. Se você comprasse na máxima não ia fechar, não fez o candle. Mas se eu tivesse comprado no fechamento, você ia tomar talvez um prejuízo, entendeu? Ou não fez prejuízo ainda, subiu, acabou fazendo lucro. Mas continua sendo arriscado. Então o que eu fiz aqui, dependente do momento, torna-se arriscado. No caso aqui seria arriscado, aqui seria arriscado, e deu certo duas vezes. Então depende do momento. Foi uma estratégia um pouco mais arriscada, por isso melhor comprar aí na superação da máxima desses candles contra a tendência do que comprar no fechamento. Então, a gente ainda tem que fechar a nossa posição de swing. Como é que eu fechei essa posição de swing? Eu copiei essa onda aqui, copiei para baixo, e mais ou menos uma região de suporte, e fiz aí a nossa venda de swing. Sai fora, porque não dá para fazer 4, 5, 10 ondas de alta. Ou para mim já estava 1.250 pontos. Se você olhar a nossa primeira compra, se comprou 250 5 mil pontos, eu daria aí, fechei acho que 200 e pouco, foi nessa região, 295 acho que eu fechei, por aqui mesmo, já dá aí um lucro de 1.225 pontos. Tá perfeito a nossa entrada, não tenho o que reclamar. Aqui o mercado ele já estava para romper a nossa L, aliás ele rompeu a nossa LTA e fez um candle de reversão. A perda desse candle de reversão já daria para a gente uma estratégia de swing e de estratégia de swing de scalp para média móvel e swing, aí a gente espera as novas ondas. Chegou na média móvel, realização parcial, um abraço e
deixa rolar. Deixa rolar até quando? Até fazer um fundo. Olha aí, olha isso. Fez um fundo ainda? Ainda não fez um fundo, não considero isso como fundo. Para mim isso é um fundo. Então se a gente vendeu aqui, a gente joga o stop aqui embaixo. Joga no 0 a 0 ou abaixa o stop para esses caras aqui, ó. Já que já andou bastante, né? A gente realiza um lucro. Deixa um stop na metade, sei lá, a gente numa região bem longe desse cara aqui, para dar espaço para fazer o pullback. Aqui fez um dois, três entradas, três tocos. Poderia ser uma entrada aqui, que eu fiz, né? Por sinal eu fiz. Desse aqui. Eu fiz uma entrada aqui. Tem um stop aqui. Um abraço, um stop curtinho, deu quase, perdi quase nada. Desculpa, eu me enganei, não foi aqui, foi exatamente o meu stop, foi aqui. Fiz um pullback, fiz uma entrada aqui, porque rompeu esse cara aqui. E aqui eu fiz um recompra, também um stop. E depois eu fiz uma nova venda. Ó, não fiz essa entrada de venda aqui, tá? Eu perdi essa entrada de venda. Na verdade eu já tinha falado, como fiz muitos pontos aqui, não perdi nenhum trade. Eu não realizei essa venda. Mas eu realizei essa venda aqui, também stop. E de novo eu entrei na mínima do candle, na mínima desse candle aqui. Não desse doji aqui, eu entrei na mínima desse candle que vai aparecer aqui agora, é isso. Essa entrada aqui. Não, aqui mesmo, pô. Fez um teste na média móvel. Eu fiz uma entrada na mínima desse candle aqui, segurei o stop na máxima desse candle de tendência de alta. Eu quase fui estopado nesse candle aqui. Ele de novo quase bateu lá, mas mantive o meu stop aqui. Stop curtinho, caiu. Eu fiz uma realização parcial mais ou menos nessa região aqui. Ele subiu, eu baixei meu stop, deixei meu stop no 0 a 0. Aí ele caiu, abaixei meu stop, eu fiz swing aqui, caramba. E o meu swing era a intenção de fazer uma continuação dessa linha de tendência aqui. Tá traçado errado, mas pô, fica perfeito essa merda, não precisa. Eu esperava um teste dessa linha aqui, então desci meu stop, já estava no lucro. Até então todas as ações da Bovespa subindo, a Petrobras puxando para baixo, então o mercado ficava indeciso. Até que subiu, fui estopado, fiz 70 pontos, aqui eu fiz uns, sei lá, 100 pontos aqui, 18,70. Vamos estopados aqui, né? Nossa estratégia swing. Ficou devendo esse teste, eu já sabia que esse teste ia sair a qualquer momento. Daí o mercado não teve um follow through bem fraquinho. Já percebi que aí que ia consolidar. Vou fazer aqui poderia ser uma venda, mas eu não quis vender. Eu queria esperar aí uma alta para depois vender. Uma venda para scalp. Aí percebi que o mercado começou a fazer nosso amigo, nosso grande amigo, padrão wedge. E eu assisti então
ele se desenvolver e não fiz nada. Então, o que seria o padrão WED? O padrão WED é esse padrão aqui, vocês podem procurar aí no Google. É um padrão de pizza, faz um push, 2 push, 3 push para cima e vende. O objetivo do padrão WED é no topo aqui, mais ou menos nessa região, 5.440. Poderia também dar nosso teste aí da nossa LTA que eu estava esperando. E eu papei mosca, olhei aqui e falei, puxa, seria uma venda aqui ou esperar o nosso teste. Normalmente quando ele não cai de uma vez, ele sobe e depois cai. Foi o que aconteceu, ele subiu, abriu um novo sinal, continuou o sinal de venda aqui na mínima desse cara. O TikTok continuou lá. E madeira. Aqui também seria uma venda, visto que estão cortando a média móvel com volume acima de todo mundo. Continua aí com o nosso objetivo para queda. Eu não entrei. A gente percebe que também um corte nessa tendência aqui, né? Não entrei, fez um pullback com candle de reversão, uma nova entrada. A gente entrou aqui esperando o objetivo lá. A gente pode já realizar parte aqui, vou swingar essa parte aqui, já entra de novo na mínima desse cara aqui. Vamos ver se realiza aqui. O meu erro foi eu estava swingando todas as entradas, eu não fiz esse trade aqui. Fiz esse trade aqui e realizei um lucro bizarro de pequeno. Poderia ter, na verdade foi aqui, mas fechei aqui na LTA. Eu corto a LTA se eu tivesse swingado, que é o ideal. Vou jogar aqui um outro swing, saída parcial. Esperado, fechou esse candle, sobe nosso stop, deixa o nosso stop ou no 0 a 0 ou na máxima desse cara aqui. Ele nem bateu na nossa máxima aqui. Aqui já é outra estratégia para venda. Na mínima desse cara aqui. Se vocês venderem. Se vender estopado. Também é estopado o seu swing, né? Porque você acreditou. Não, o swing já tem que esperar cair. O swing continua válido, a não ser que suba, não subiu. Ser estopado. Já aqui, né? Entrou, saiu rapidinho. De novo na mínima desse cara. Se perder é nova entrada. Então o que você perdeu ali, você novamente lucra aqui com stop. Seu swing está aqui, stop aqui em cima, está válido ainda. Para o swing eu esperaria aí uma segunda perna para realizar o lucro do swing aqui embaixo. Pode ser uma resistência aqui, né? Exatamente, aqui uma resistência. Swing com o stop ali em cima ainda. Fez uma estrada de scalp, foi perdido, estopado. Ou o swing seja abaixo o stop do swing aqui. Não foi estopado o swing ainda. Aqui também foi que eu fiz um novo trade que eu perdi. A gente pode considerar, não fez 3
Eu estava considerando que o mercado fez um push e 2 push, ou 3 pushes, né, para baixo. E aqui seria uma entrada de scalp. Aqui, saída, como pode ser até a máxima daquele cara ali. Foi aí que eu cheguei a lucrar aqui, não bati, perdi. Então seria um stop, foi o stop que eu tomei. Não é bom arriscar ali, né? É contra a tendência. Esse cara está muito forte. Mas eu resolvi pagar pelo risco. Perdi. Estava lucrando, não realizei parcial. O certo era realizar pelo menos o tamanho do risco no meu. O mercado subiu só depois. Se eu segurasse meu stop, eu ia ser estopado. E subiu onde eu queria que fosse, né? Fez um fundo duplo. Se você está fazendo swing ainda, você foi estopado exatamente nesse ponto. O seu stop estava aqui ou aqui. Então você analisa o seu swing que você fez aqui. O swing, se você saiu com 660, você sai 410, dá bastante, mais de 200 pontos, né? Aqui já é um candle que pode estar dentro de uma consolidação. Não compraria esse candle arriscado. Daí o mercado fez uma possível um triângulo ascendente, candle de reversão, uma compra na máxima desse candle. Tem uma média móvel de bem distante, eu jogaria aí pelo menos uma saída aqui e outra saída na máxima desse cara aqui. Uma saída ali, outra saída na máxima. Perfeito. Vários trades. A gente ia tomar quantos stops hoje? 1, 2. Aqui foi um stop, mas não seria, né? Mas 1, 2, 3. 3 stops para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lucro para apenas aí 3 stops. Belíssimo dia aí para quem opera PA. Muito bom. Daria para fazer bastante ponto. 2.000 pontos aí pelo menos. Fácil de fazer. Bom, é isso. Já deu 1 hora e 18 minutos de conversa explicando aí como operar price action no mini índice. Uma revisão aí do dia 9 e do dia 13. E até a próxima.